desde que o mundo é mudo, eu me entendo por gente. Eu vejo as pessoas falarem, nossa, agora é o último Papa. Oxe! Que apareceu esse bebezinho? Nossa! No dia 27 não sei o que, não sei o que, não sei o que. Toda vez eu escuto isso. Mas vamos ver esse aqui. Junho de 2016, um jornalista... O último Papa, o fim do mundo depende apenas do papado? questionou o prefeito da Casa Pontifícia sobre um assunto que geralmente é evitado pelos corredores das igrejas do Vaticano. Afinal, Papa Francisco realmente pode ser o pontífice do fim dos tempos? E ele parece muito o Papa Francisco, né? Olha lá. Após a pergunta, todos que estavam na coletiva... Mas acho que todo velho se parece, né? É igual criança quando nasce. Velho vai ficando velho, vai ficando todos com a carinha enrugadinha e a cabeça branca. Tipo, é só uma skill. Uma skin. Skill não, skin. De imprensa se calaram, pois todos ali presentes esperavam ansiosamente pela resposta. A resposta ainda foi mais surpreendente. De fato, quando se observa a profecia e tendo em conta que sempre teve uma sólida referência dos papas mencionados, me dá calafrios. Acho que poderia causar calafrios em um homem de fé como o prefeito da Casa Pontifícia do Vaticano. Bom, como você deve saber, o Papa é o líder mundial da Igreja Católica. Esse cargo marcou muitos momentos ao longo da história, inclusive na propagação do cristianismo e nas disputas doutrinárias. Sendo um homem extremamente poderoso, o Papa está envolvido em uma das teorias mais malucas de todos os tempos. Nós estamos acostumados a ver muitas pessoas por aí que fazem previsões, como Nostradamus ou a famosa vidente Baba Vanga. Porém... Mano, assim, ó... Eu não sou a favor de pessoas que dizem que fazem previsões. Para mim, isso também é coisa do capeta. A maioria das pessoas considera essas previsões... Baba Vanga. Deixa o nome da mulher, cara. Baba Vanga. Porém, a maioria das pessoas considera essas previsões como algo sem credibilidade. Mas... Apesar de que tudo é muito coincidente. E às vezes tem muita coincidência, né, cara? Mas, assim, pra mim não acho legal. Quando um homem canonizado prevê um futuro envolvendo o Papa, estou falando do famoso Malaquias de Armagh, um bispo irlandês, personagem histórico que... Vidente tem a obrigação de ganhar na Mega Sena uma vez por mês. Aí eles metem aquilo de não, mas não pode fazer para benefício próprio. Ah, mas aí do que adianta você ter um superpoder se você não pode usar? De Armagh, um bispo irlandês, personagem histórico que foi amigo do grande Bernardo de Claraval, fundador da poderosa Ordem Militar dos Templários. Considerado santo por ter realizado milagres, Malaquias nasceu no ano de... Por que vocês estão rindo do nome Malaquias, velho? É só um nome. Vocês são muito bobos. 1094, na cidade de Armagh, na Irlanda do Norte. Oriundo de uma família pobre, após longos anos de estudos, Malaquias foi ordenado sacerdote por Selach de Armagh, que foi um importante contribuinte para a reforma da igreja irlandesa no século XII. Tempos depois, Selach fez do jovem sacerdote seu vigário. Nos anos seguintes, Malaquias tinha o papel de administrar a diocese de Armagh. Ele trabalhou zelosamente e incansavelmente para restaurar a disciplina eclesiástica. Restaurou o casamento, renovou a prática de confissão e confirmação e ainda introduziu cantos romanos na liturgia. Além disso, Malaquias ficou conhecido por seu cuidado com os mais necessitados e como milagreiro e curador. Malaquias acabou morrendo no dia 2 de novembro de 1148.
nos Caramba, faz braços muito do tempo. seu amigo São Bernardo, na França. Ele foi canonizado no ano de 1190, se tornando então o conhecido São Malaquias. São Bernardo, por sua vez, conviveu com Malaquias e alegava que o amigo tinha visões sobre o futuro. Para todos, como bons católicos que eram, se tratava de um dom divino, o dom da revelação. São Bernardo decidiu então escrever uma biografia sobre São Malaquias e transcreveu as maiores profecias que ele já teria previsto. E elas incluíam até mesmo o dia da sua morte, no dia 2 de novembro, que, como eu disse, foi o dia em que ele morreu. Mas essa ainda não era a profecia mais relevante de São Malaquias. Qual Pois, era a segundo profecia? São Bernardo, Tá, então ele é uma pessoa, é um cristão e tal, uma pessoa da igreja. Mário, obrigado pelos 21 meses. Arigato. Uma figura importante que ele fez a profecia, provavelmente. seu amigo teria tido uma revelação espiritual e ele conseguiu, durante essa revelação, escrever as características Então, porque se ele é uma figura importante na igreja, é de se considerar, né? Principalmente se você for católico, isso daí. Se não for algo falso, né? Que o Ruth tá falando que é falso. dos 112 próximos papas, a partir do Papa Celestino II, que era o pontífice vigente na época, até o 112º, que literalmente seria o Papa do fim dos tempos. Em teoria, essa lista profética, escrita pelo Santo Malaquias, deveria ter sido anexada à sua biografia. Meu Deus. Mas o documento Olha isso aí. Você tá muito bonita de bruxa hoje. Obrigado. Olha quem apareceu. O doutor. Boa noite, bruxinha rabuda. Boa noite. Saudade de quando os papas mandavam queimar as mulheres na fogueira. Pô, esse tempo era bom. Obrigado, Alaga, pelos 34 meses. Mas provavelmente você não está falando de mim, hein? Saudade, Alarga. Pra onde você anda? Tá trabalhando? Criou família? Teve filho? Hein? O que aconteceu? acabou se perdendo no decorrer da história, sendo encontrado apenas 400 anos mais tarde. A primeira vez que a lista foi efetivamente publicada foi Assumiu uma emissão? Se assumiu? anos mais tarde. A primeira vez que a lista foi efetivamente publicada foi através da obra Lignum Vitae, compilado pelo monge Arnoldo Ullon em 1595. A profecia ficou mundialmente conhecida após a sua publicação como a Profecia dos Papas. Boa noite, Miguel. Depois de cair no conhecimento do público, os dilemas dos 112 papas começaram a ser estudados e analisados por pesquisadores e religiosos. E, incrivelmente, muita coisa realmente batia com a realidade. Segundo São Malaquias, o homem que tinha o dom da revelação de Deus, os 112 últimos papas que antecederiam o fim dos tempos poderiam ser reconhecidos através de denominações que explicavam em latim as suas maiores características. E quando traçamos uma comparação entre as denominações proféticas e a realidade, o que temos é algo, digamos, surpreendente. Então me explique como se eu tivesse 3 anos. De acordo com as profecias de São Malaquias, o atual Papa Francisco seria o último Papa da história. Antes dele, o santo fez descrições que batiam perfeitamente com os papas. O 10º Papa foi descrito como fogo ardente. Quem ocupou esse cargo, segundo a ordem de sucessão papal, foi o Papa Pio X, que durante toda a sua vida lutou ardentemente pela renovação espiritual da Igreja. Mas aí eu posso usar o termo ardentemente para qualquer coisa, né? Lutou ardentemente contra os gays. Lutou ardentemente não sei o quê. Achei que tinha pegado fogo. Então, achei que era alguma coisa assim. E ele era novo também. Durante toda a sua vida, lutou ardentemente pela renovação espiritual da Igreja.
O novo Papa foi descrito como religião devastada pela ordem. O Papa Bento XV, que viveu durante a época da Primeira Guerra Mundial e que viu em seu mandato milhares de cristãos morrerem em consequência Esse aqui faz um pouco de sentido, esse pá. da guerra. Não existia esperança. É porque, na verdade, se a gente for... A gente pode encaixar as coisas que ele tá... duas, né, até agora, citando, em qualquer contexto do momento em que o Papa esteve, porque o Papa, ele vive por, tipo, muitos anos, velho. A religião daquele momento realmente estava devastada. O oitavo Papa representa a fé desmedida, que seria o Papa Pio XI. A história da igreja é muito analogia. Não, então, eu sei, pô, mas é isso que eu tô falando, cara. Tipo, qualquer situação ele pode usar pra descrever o que a profecia falou, entendeu? É isso que eu tô falando. Esse Papa testemunhou a ascensão da Alemanha nazista e o Papa representa a fé desmedida, que seria o Papa Pio XI. Esse Papa testemunhou a ascensão da Alemanha nazista e o horror da Segunda Guerra Mundial. Criticou duramente o fascismo e nazismo, mas, apesar da guerra, não renunciou, não se intimidou, permaneceu esperançoso e fiel até a sua morte. Em sétimo, temos o pastor angélico, que seria o Papa Pio XII. Esse Papa também afirmava ter visões e era popularmente conhecido pelos fiéis como um homem angelical. Em sexto, vem o pastor e marinheiro, o Papa João XXIII. Antes de sua eleição, ele havia sido patriarca da cidade de Veneza, que, como você deve saber, é praticamente... Aí, ó, também combina com marinha. Aí, essa é uma boa analogia. Essa é uma boa ligação. Submersa pela água do mar. O quinto é descrito como flor das flores, provavelmente sendo o Papa Paulo VI, já que o seu brasão exibia 3 flores de lis, porque ele havia nascido em Florença. Em quarto, temos a descrição da meia-lua, que faz referência ao Papa João Paulo I. Este Papa foi eleito em 1978 durante uma meia-lua e governou apenas um mês. Isso aí é legal, isso aí pode ser usado. Falecendo de maneira inesperada na próxima meia-lua daquele ano. Em terceiro, temos a descrição o trabalho do Sol, ou o eclipse do Sol. Acredite ou não, João Paulo II nasceu no dia e na hora que um eclipse acontecia. E no dia do seu próprio funeral, em 8 de abril de 2005, um novo eclipse aconteceu. Mas, meu Deus! O segundo Papa é descrito como Glória da Oliveira. O Papa Bento XVI, nosso penúltimo Papa, é da Ordem dos Beneditinos, que se referem a si mesmos como os Olivetana. E, finalmente, chegamos no atual Papa, que supostamente seria o 112º Papa da história. Em teoria, ele deveria ser o pontífice do fim dos tempos. Mas... entendi. Será que a descrição de São Malaquias bate com o Papa Francisco? Segundo o santo, o último Papa a existir seria Petrus Romanus, que traduzido do latim significa Pedro, o Romano. Será que a gente consegue incluir isso ao Papa de agora de alguma forma? Ele nem se chama Pedro e ele nem é romano. Dureza. E a sua descrição diz, na perseguição final da Santa Igreja Romana, reinará Petrus Romanus, quem alimentará a sua grey em meio a... O cara é argentino. Não, esse daí é sobre o Papa de agora, Ângelo. Ângelo não, Rodroid. Esse Petrus Romanus é o último, no caso, que é esse. Esse vídeo é de 2 anos atrás. Ainda não tinha todo o negócio, né, que tá tendo agora, toda essa falazada. Romanos,
Quem alimentará a sua Grey em meio a muitas... Trocou, Laga. Trocou hoje. Quem alimentará a sua Grey em meio a muitas tribulações. Que é uma Grey. Depois disso, a cidade das 7 colinas será destruída e o temido juiz julgará o seu povo. Mas, Ivan, peraí. Ivan, essa descrição Novo Papa é americano. não tem relação alguma com o Papa Francisco, certo? Não, não tem. Mas também não tem nenhuma com o Papa americano. Até onde eu sei, né? Eu não sei se ele tem um Grey. Existem algumas explicações para isso. Além de ser o 112º Papa eleito após a visão de São Malaquias, o atual Papa escolheu o codinome Francisco por se identificar muito em questões ideológicas e espirituais com o famoso santo São Francisco de Assis. E adivinha, qual é o verdadeiro nome de São Francisco? Giovanni di Pietro di Bernardone, o santo homenageado e que tanto se parece em essência com nosso Papa, é na realidade um Prieto, assim como Ele é o quê? diz a profecia. Além disso, apesar de ter nascido na Argentina, Francisco é descendente de italianos, fazendo referência ao romanos. Seria essa uma grande coincidência? É. Talvez. Muita gente acha que essa seria a possível explicação para o Papa Francisco ser o pontífice do fim do mundo. Então quer dizer que, quando o Papa Francisco morrer, nós finalmente vamos lidar com o juízo final? Ih, meu Deus. Ainda há muitos mistérios envolvendo essa profecia. Contudo, é certo que só iremos descobrir a verdade quando o atual pontífice morrer. E eu espero que isso demore muito tempo para acontecer. Nossa, zicou. Meu amigo, você zicou tudo. Alguns estudiosos afirmam que, por respeito ao apóstolo Pedro, nunca nenhum papa adotou o nome Pedro II e considera-se Ainda bem que não é Pedro, né? improvável que qualquer futuro papa irá escolher este nome. Muitos papas até tinham Pedro como seu nome de batismo, como Bento XIII, que se chamava Pietro Orsini. Gente, mas agora uma pergunta interessante, já que, porque eu não tinha me perguntado isso agora, eu acabei de me perguntar. Por que eles escolhem outro nome? Por que não usam o nome verdadeiro deles? Deve ser uma pergunta burra isso. Porque ele acabou de falar, provavelmente não escolherão Pedro, apesar de alguns já terem o nome Pedro. Pelo hype. Nome de guerra. É o vulgo. Porque às vezes o nome é Cleison. Se eu fosse o Papa, escolheria esse só de troll. Acho que não é permitido. Pelo mesmo motivo que Nivaldo Batista de Lima se chama Gustavo Lima. É. Se fosse Pedro sem o R, tava tudo. Que isso, pô. Olha como veio. Se você pudesse mudar o teu... né? Não, eu gosto de Sakura, né? Eu gosto de Sakura, meu nome, eu gosto. Mas suas descrições não batem com o Papa do fim do mundo. E se Francisco morresse hoje? Você seria salvo no juízo final? Uma pergunta aí pra vocês, ó. Já morreu. Já morreu.